Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e vim aqui resolver mais uma questão do livro do James Stewart com você, tá bem? O que eu estou fazendo então? Estou resolvendo essas questões de cálculo. Eu estou usando esse livro para ajudar os estudantes de engenharia, os estudantes de exatas, né, a conseguir a aprovação, tá bem? E eu já estou resolvendo isso há algumas aulas. Se você está acompanhando aí, você sabe as aulas, né? E agora eu vou resolver com vocês, então, as questões do capítulo um e a gente está resolvendo ali a parte de funções e modelo, né? Na parte de funções e modelo, eu já resolvi até a número 18. Eu fiz alguns comentários ali na parte antes do cálculo que são bem importantes, então é importante que você volte lá. Mas para você resolver essa questão aqui, basta você saber o fato que está acontecendo ali na questão, certo? Ou saber ali o modelo em que está seguindo, tá bem? Assim como eu disse na última aula, né? Se você seguir um modelo, se você seguir se você observar um gráfico, você consegue tirar a partir dele um modelo, então significa que se você olhar para um gráfico, você sabe o que acontece, né? Você sabe o que significa um acontecimento por trás daqueles dados, né? E a gente resolveu então a questão 16, 17 e 18 na última aula, e isso foi respondido. Hoje a gente vai resolver a questão 19, a questão 20 e a questão 21. Queria que vocês dessem uma lida na questão de 19 aí e, e pensassem com vocês, se vocês compreendem o que ele está pedindo ali, o que será que ele quer pedir, né? Na questão 19, ele fala assim: esboce um gráfico, então significa que eu não preciso esboçar ele, eu não preciso colocar os dados com muito detalhes, né? Basta eu esboçar ele seriamente, que o detalhe já vai aparecer ali. Mas o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que é o meu eixo Y e o que é o meu eixo X, tá? Quando ele fala em função de alguém, a parte da função é o eixo X, né? Que é o domínio dela. Tá? E quando ele fala outra coisa, que depende do eixo X, é então o eixo Y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esboce o gráfico da quantidade de uma marca de café, uma quantidade particular de café, vendida por uma loja como uma função do preço do café. Isso aqui é muito doido, tá? Quando eu li essa questão aqui, eu tentei esboçar ela de duas formas diferentes, né? Como, por exemplo, assim, ó, se eu fosse o dono do mercado e eu tivesse em estoque 100 pacotes de café de uma determinada marca, né? Então, aqui seria medido em pacotes, quantidades de café, né? Então, o Q ou a letra P de pacotes, tanto faz. E o X seria o preço, tá bem? Só que daí eu pensei o seguinte, né? Toda vez que eu vender uma, significa então que eu estou acrescentando no meu domínio, né? Isso criaria um gráfico, olha só, a tendência a toda vez que a quantidade de café diminuir, o preço, ou seja, o valor que eu recebo aumenta, né? Quando eu vender a 100 unidades, eu possuirei zero e eu terei todo o dinheiro das 100 unidades, né? Se a gente considerar o café como uma média de R$ 17, coisa que é um pouco até absurda, né? A gente conseguiria, então, aqui R$ 1.700 no total, se você vender todas elas, tá bem? Porém, esse gráfico aqui, tá? Esse modelo, ele não representa o que foi pedido ali, tá? Porque é a quantidade de uma marca de café vendida em função do preço do café, né? Ou seja, se eu vender um café, qual o preço? Se eu vender dois cafés, qual o preço? Se eu vender três cafés, qual o preço? Tá? Então, o gráfico que vai dar não é isso daqui, tá? Esse gráfico aqui, na verdade, ele nem é curvadinho assim, né? Ele seria uma coisa linear, porque toda quantidade depende linearmente do valor, né? Se você Caso tenha desconto, não, mas se não tiver desconto, é uma coisa linear, tá bem? Uma linhazinha reta, tá? Só que se você olhar a quantidade do café em função do preço, ou seja, quanto mais quantidade você está comprando, maior o preço daquilo que você vai pagar. Aí, então, o meu gráfico ficaria com uma outra cara, tá? Ele ficaria com qual cara? Ele ficaria como sendo, ainda continua a quantidade de café aqui, e aqui o valor a ser pago, o preço do café.
tá bem? Então não é aquele gráfico que cai, né? Ele vai, na real, ele não vai ser curvado, ele vai ser uma reta, mas sim ele é um gráfico que quanto maior a quantidade de café eu quero, maior vai ser, maior vai ser o valor, maior vai ser o valor então que eu vou pagar, tá certo? Então ele vai ser uma coisa linear crescente, né? Quanto mais café eu pego, mais eu tenho que pagar. Então seria uma reta subindo, assim, uma coisa linear, tá bem? E agora eu vou para a questão 20. Dá uma olhada na questão 20, uma questão muito simples, porém aí tem uns detalhes nela, né? Eu quero saber o seguinte: peguei uma torta gelada, o cara já dá esse detalhe da torta gelada para você modelar mesmo, tá bem? Então, quando você modela a torta gelada, você sabe que ela parte de um valor próximo ali do valor zero. Se você considerar o meu eixo Y como sendo a temperatura, tá bom? Vou pôr temperatura em graus Celsius, certo? Para a gente discutir isso, não precisaria pôr a unidade aqui agora, mas é muito importante que se coloque ela, né? Na outra aula eu não coloquei. E aqui no eixo X, eu vou colocar o tempo e eu vou colocar ele em minutos ou em horas, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá então. Se a minha torta estava no congelador, no refrigerador, na geladeira, ela parte do 0 graus e eu coloco ela no forno. O tempo de assar uma torta, se você olhar ali no seu botão do forno, ele varia entre 180, 200, 220, 240 e assim vai, né? Vamos considerar aqui o menor valor, então que a torta vai até os 180 graus. Ela sobe direto até os 180? Não, ela sobe crescentemente, crescentemente até os 180, até os 180. E quando ela chega no 180, ela fica assada e depois o cara tira e ela vai caindo a temperatura de novo. Mas a questão é, ela não vai cair até o zero. Ela vai cair até o valor que a gente vai chamar aqui de TA. Bem, e esse TA vai depender aí de onde você estiver, tá bom? Que vai ser essa linha pontilhada aqui, ó. Vou pôr aqui, esboçar para vocês. Onde vai ser meu TA, que é a tendência dele. Depois que ele vai resfriando, ele tende a chegar à temperatura ambiente. Nossa temperatura aqui é o que estava no ambiente, né? Ele subiu, foi elevado, depois ele cai, mas ele não cai abaixo da temperatura ambiente, né? A não ser que eu coloque ele na geladeira de novo. Tá bom? Então, esse é o gráfico, esse é meu esboço. Se você só olhasse para o gráfico, você já conseguiria dizer que ele é um fenômeno que tem um valor como uma tendência, né? Aí você pode associar isso com a temperatura, associar isso com alguma coisa que que tenha no mundo real, né? Não que vá ser realmente isso, mas o modelo fica muito bem modelado dessa forma aqui. Beleza? Se você está curtindo, já diz aí, coloca nos comentários ou dá um clique no botão curtir, que já vale muito a pena e me ajuda bastante aqui e tá postando mais vídeos para vocês. Beleza? Vamos lá. Questão 21. A questão 21 é muito doida. Por quê? Porque se você olhar para a questão 21, ela é o cara aparando o gramado. E daí, porque o cara para o gramado cresce, ele apara o gramado cresce. E é isso. Então é um ciclo, é uma coisa, então, cíclica. E uma coisa cíclica, a gente já viu algumas funções, né? A gente viu a função seno, a função cosseno, só que nesse caso aqui é o crescimento da grama. Tá bom? Então a grama tem o crescimento ali, ó. Aqui vai ser a altura da grama, vou usar H em centímetros, não tem problema, poderia ser em metros. E eu vou usar o meu X como sendo o meu tempo, e eu vou usar isso como sendo em dias. Dias. Não, não coube? Coube. Em dias. Tá bem? Então, na quarta-feira, vamos considerar sempre quarta-feira, o cara vai lá e corta, tá? Dá uma olhada nela aqui, ó. Um homem apara o seu gramado toda quarta-feira à tarde. Esboce um gráfico da altura da grama. Então, o meu Y é a altura da grama, como uma função do tempo no decorrer do período de um mês ou de 4 semanas. Tá bem? Então, aqui na primeira quarta-feira, o cara cortou e ele vai ter, então, a altura, que eu vou colocar aqui um HP. De quê? Altura padrão, né? Então, essa é a minha altura padrão, ou seja, os valores de quarta-feira vão sempre ser esses valores aqui, porque é a altura da roçadeira, né? A altura padrão do corte da grama dele. Tá bem? Aí, então, você vai montar o seu gráfico. Depois de quarta-feira até a próxima quarta-feira, a grama não vai ter. A grama não vai ter esse tamanho, ela vai começar a crescer. Então, existe aqui
um crescimento, e inclusive a grama é uma das coisas que mais cresce, tá? Aí chega ali, acontece quase de imediato um corte, né? Então ele tem uma queda aqui na quarta-feira e depois a grama volta a crescer. Aí então ela tem um corte de novo, que foi na outra quarta-feira, até que a grama continua a crescer e depois ela tem um corte de novo. Isso aqui, a gente já tem, isso daqui a gente já cria um padrão, né? Se fosse continuar isso aqui meses, anos e tudo mais, você criou um padrão ali, um padrão de repetição, né? Um padrão que ele oscila, certo? Tipo seno e cosseno, e esse padrão aí, ele tem essa cara. Então, você diria que esse padrão aqui é o corte de uma grama? Não, mas eu posso dizer que ele cresce, daí chega num ponto, a pessoa vai lá e tira, diminui ele. Pode ser também um saque de você, né? Você trabalha, trabalha, vai acumulando dinheiro, chega ao começo do mês, você gasta todo o dinheiro. Aí você está trabalhando, acumulando, acumulando, chega, gasta todo o dinheiro. Poderia ser também como sendo uma função cíclica, né? Bom, gente, lembrando que a gente está vendo aí a parte de função e modelos, né? Então ali a gente já viu várias funções, função de aquecimento, função de resfriamento, funções que tendem a um valor, e agora a gente viu uma função, né, que se repete de acordo com uma função do cara que seria cortar a grama, né? Eu pergunto para vocês, tudo isso é o que está acontecendo mesmo no mundo real? Não é, gente, não é. Isso é apenas um modelo matemático que descreve aquele efeito, né? Se você fosse descrever com maior seriedade o efeito, você deveria colocar, além do corte da grama, por exemplo, colocar a temperatura, o dia, se estava chovendo e todas essas características, né? Se é a mesma roçadeira que você está usando, aí você teria uma coisa mais próxima ainda do real e ainda assim não com muita confiança, tendo ali um pequeno erro, né? Mas, enfim, a gente terminou a nossa questão. A partir de agora, a gente vai começar a modelar coisas mais sérias, com valores, determinar e partir de funções já conhecidas, porque o cálculo vai começar a ficar mais sério, né? Gente, se vocês curtiram, comenta aí. A gente tá junto, tá? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos doidos aí da ciência, que eles gostam dessa parte de exatas, né? Porque o meu canal aqui, ele é muito recente. Eu tenho gostado de todo mundo que está aqui, porque para mim eu olho e parece que vocês são meus amigos e eu quero trazer mais coisas aqui, meu conteúdo aqui. Então eu preciso que vocês me mostrem que eu estou realmente fazendo o que vocês curtem. Beleza? A gente tá junto. Tchau, tchau. Aquele abraço e até a próxima.